Alô, Cristiane Mainardes, como vai você? Tudo bem? Olá, eu vou bem. E o senhor, Sari? Estamos aqui tocando, né? Fazendo nosso arrozinho com feijão, de sempre. Ah, isso que é bom. Mas eu acho que eu falei isso não. É Mainardes, né? Com D-I-S no final, não é isso? DS, isso. D-E-S. Isso. Ah, bom, então eu falei certo. Mainardes, tá bom. Ok, Isso. Cristiane, tá bom. A Cristiane é consultora de recursos humanos na empresa 4N Consultoria. Poxa Isso vida. mesmo. E como que é você como consultora de recursos humanos estar à frente de uma empresa também, da 4N Consultores? É, é muito bacana esse mundo, Sari, porque no meio do nosso bate-papo eu vou contar um pouquinho de como eu cheguei aí, Tá, mas quando eu trabalhava no CLT, eu trabalhava no RH, né? Minha carreira veio de RH. tá, E quando eu decidi trabalhar, abrir o meu CNPJ e prestar o serviço do que eu entendia, do que eu sabia, do que eu tinha aprendido do mundo de RH, eu me vi muito sozinha, porque eu falava assim, ninguém me conhece, como que vão contratar o meu serviço, né? é, Como que eu vou surgir assim? E foi quando eu encontrei a 4N Consultoria. A 4N Consultoria, para você ter noção, a Vanina, que é a proprietária da agência, eu era cliente dela. Quando eu tá, trabalhava numa empresa, ela era selecionadora de uma agência tá, e ela nos atendia. E aí ela saiu da agência, abriu a consultoria, estavam recente também no mercado e ela me convidou para aham, fazer uma parceria com ela, né? tá bom, Então a 4N Consultoria, ela tem a parte de recrutamento e seleção e aí eu entraria com a parte de treinamento e desenvolvimento, que era a minha expertise na empresa, tá, enfim, com a minha experiência. Então, eu tive um contato muito bacana com várias empresas, com diversas empresas, né, com diversos RHs diferentes, e eu consegui ter uma visão que eu não tinha quando eu atuava em uma empresa só, no formato CLT. entendi. Então, para mim, estar à frente ao núcleo é uma realização muito grande para colocar em ação os projetos que eu acho que é muito importante para os profissionais da área. Então, você citou núcleo, agora então vamos entrar nessa área aí. Você acaba de assumir a coordenadoria do núcleo de RH da ACE, Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Isso, eu fui adiantando, né? Você assumiu, você assumiu aí a coordenadoria desse núcleo. Que eu acho assim, é o início do projeto na associação? Sim, é o início. Eles não tinham, né? Na verdade, eles possuem mais de 3 mil associados lá, Tá, só que eles não tinham esse apoio para os profissionais de RH, para esse certo, ramo do RH. entendi. E aí eles tinham esse projeto Tá. para desvendar esse núcleo, um projeto bem bacana, e aí foram onde me convidaram aí para coordenar o núcleo. Para coordenar o núcleo. É, Isso. você acha que seria uma quantidade de profissional de RH, não sei se você mediu isso ainda, pela inauguração dele que aconteceu agora, você conseguiu medir aí, ter um termômetro de quantas pessoas você vai poder agregar aí na associação comercial? Nossa, seu Ari, olha, a gente teve em média ali umas 100 inscrições. A gente teve em média ali umas 100 inscrições, né? E compareceram ali entre 70 e 80 profissionais de RH. Então, acredito que esse núcleo ele vai poder oferecer muitas soluções, né, para os RHs, tanto como apoio, capacitação. Então, teve essa média aí de pessoas que estavam ali, que foi muito bacana. Bárbaro. Isso é algo inédito, nunca teve, né? A gente já comentou sobre isso, mas nunca teve na associação comercial, né? Não, nunca teve, é a primeira vez. Eles têm Perfeito. outros núcleos, né? Sim, Tem bastante núcleo, mas de RH não tinha. não tinha, né? Legal. Não. E você foi lá para dar esse up Mas você percebeu que a incidência maior é varejo? É RH do varejo, é isso? Também por conta do diretor, né, que é o Silvio, o presidente, ele tem aí uma gama muito grande aí com o X supermercado, então ele acaba trazendo essa parte do varejo. Sim. Mas é muito mesclado, seu Ari. Tá muito mesclado ali. Tem muitas pessoas de indústria,
comércio, tá bem mesclado esses profissionais. Isso, na sua visão, é muito importante você misturar, misturar não, desculpa, não é isso o termo, você ter essa diversidade de segmento? É muito importante, seu Ari, porque assim, eu percebo que mesmo sendo segmento diferente, são pessoas. Percebo não, né? Isso é de fato. O RH, ele faz ali, ele gera, ele conecta o funcionário com o propósito da empresa, né? E isso em qualquer lugar, em qualquer segmento. A diferença é cultural, a diferença é que, por exemplo, alguns varejos, por exemplo, trabalha final de semana e aí tem uma administração maior, o público de RH, o público de pessoas, de currículos são diferentes, mas é muito legal essa troca, né? Essa troca de experiência entre os segmentos é muito legal porque a gente entende a particularidade de cada um. Mas, assim, o varejo, ele é muito mais dinâmico que a própria indústria, né? Sim, sim, sim. Então, e por isso que é bom essa troca, né? Porque a gente entende um pouquinho das diferenças e das particularidades. Tem gente que tem muita experiência em varejo e quando vai para a indústria não se, como que eu posso dizer? Não se Não se adapta. identifica tanto, não se adapta tanto, Tá, entendi. e vice-versa, porque tem essas diferenças mesmo. Entendi. Mas, assim, a pegada é diferente do RH de varejo para o RH da indústria? Depende da empresa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para o senhor. Tem varejo que a pessoa do RH, ela é a pessoa que visita as lojas, por exemplo. Ela é a pessoa que, para ela fazer um recrutamento, ela não pode ficar ali dentro da empresa fazendo um recrutamento, nem que seja online. Não, ela tem que ir para as lojas, ela tem que fazer esse recrutamento dentro das unidades. Então, ela precisa ser realmente ter esse dinamismo bem mais desenvolvido aí do que uma pessoa que está na indústria que faz tudo ali dentro da empresa, conhece tudo, né? É tudo ali dentro do seu dia a dia, da sua rotina. Então, tem diferença, sim. Tem, né? Tem. Porque na indústria, acho que a situação da indústria é o problema não. O gargalo está no chão de fábrica, né? Isso, é verdade. Você fala. Tem isso. Pode falar, desculpa. Isso que o senhor citou é muito importante, né? Porque o gargalo está no chão de fábrica e o público de chão de fábrica, por exemplo, e o público de loja, que são vendedores, que são recepcionista não, mas atendente de caixa, tudo são um público diferente, né? Que a gente precisa se adaptar ali e tratar cada um conforme as suas demandas ali. As suas demandas, né? Tem razão. Bom, então vamos começar pelo o tema que você escolheu. E que bom, antes disso, você faz consultoria para a Flexform também, né? Isso. Nossa, eu tenho muito orgulho em fazer parte ali da consultoria com a Flexform, porque é uma empresa incrível, né? É uma empresa que coloca ali no centro a pessoa, as pessoas mesmo, Sim, né? sim. Tem a cultura ali voltada para as pessoas. Então, eu estou lá uma vez por semana, seu Ari. Já vai fazer praticamente um ano que eu estou de consultoria fixa lá na Flexform. Olha que maravilha, tá bom? É, E qual é o resultado que você tem colhido em função disso aí? Vamos lá, deixa eu escolher um principal. Quando eu cheguei lá, seu Ari, eu fui para fazer uma palestra na Flexform, e aí eles gostaram do meu trabalho e me chamaram para desenvolver um outro programa que eles estavam implantando de avaliação de desempenho lá. Tá. Eles não tinham, né? Eles têm aí, em média 400 funcionários e ainda não. Eles já tinham um tempo a avaliação de desempenho, mas aí eles quiseram retomar com um novo olhar e tudo mais. E eu acho legal porque eles prezam muito pela capacitação da pessoa primeiro, antes de estabelecer qualquer programa. Então, foi o primeiro programa que eu iniciei com eles, foi o treinamento dos gestores e da equipe sobre o que é a avaliação de desempenho. E foi um sucesso, assim, porque eu vejo... Por que eu falo que foi um sucesso? Lógico que tem uma equipe por trás fazendo isso, só que tem empresa que só coloca para funcionar e não explica, não tem treinamento, não desenvolve, não capacita e não tem sucesso. Em vários programas de RH, e lá não acontece isso porque eles têm uma estrutura muito bem estruturada antes de colocar qualquer programa para funcionar. Hoje, qual que é o meu forte lá e que também é um case para mim? Eu iniciei lá fazendo um treinamento de gestão, de liderança e tudo mais. E aí eu faço um acompanhamento muito aproximado com eles, né?
um acompanhamento do tipo assim, de pegar na mão e falar o que você tem dificuldade, né? Em questão de comportamento. Qual que é a sua dificuldade de desenvolver a sua equipe com parte comportamental? E aí, eles trazendo isso, a gente desenvolve um plano juntos para solucionar essas questões. Então, por exemplo, feedback, comunicação, né? Muitos problemas de comunicação. Aí a gente aplica ferramentas nos próprios líderes e para eles aplicarem na equipe que desenvolve melhor essa comunicação. Acontecendo isso, os resultados eles são bem melhores, né? Não tem nem como falar que não. Claro que não. Mas assim, quando você explicar para o gestor e você acompanha o trabalho que ele faz junto com seus subordinados? Acompanho. A gente, lá na Flexfarm, por exemplo, os sistemas são muito amarrados. Então, por exemplo, a gente tem uma plataforma lá, aonde nessa plataforma, inclusive, a gente está implantando até agora, porque antes a gente fazia no sistema da empresa. A gente está implantando uma plataforma onde vai estar tudo centralizado num sistema, todos os dados do colaborador, o que ele está fazendo para desenvolver aquele colaborador, o plano de desenvolvimento que ele vai fazer com aquele liderado, para que aquele liderado alcance também um crescimento na carreira, um desenvolvimento de competências. Então, dentro de um sistema só, a Flex ela quer deixar isso tudo amarradinho para a gente acompanhar cada vez mais de perto esse desenvolvimento dele com os subordinados. Então, existe esse acompanhamento, eu estou lá toda semana, eu estou na fábrica, eu vou lá com eles, eu estou perto, então eu gosto muito, muito disso e tem esse acompanhamento de perto, sim. Tá bom. Bom, já que nós estamos falando de acompanhamento, relacionamento, blá, 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 vamos falar do tema que você gentilmente vai dedicar aqui para o nosso grupo de RH, os recursos humanos. Lembrando isso, antes que esse programa nosso aqui tem o apoio da RB Serviços, que é uma empresa de cartões de benefícios. E também tem agora os cartões flexíveis. Sim. Cartão flexível, que é realmente aí qualquer luxo do momento e tal, que tem história muito bacana. E a RB tem trabalhado muito bem dentro desse segmento aí, tá bom? Sim. Então, vamos falar sobre networking. Que tema fantástico, né? Muito bom. E é por conta dele que eu estou aqui hoje com o senhor. Tá vendo? É por conta dele. Para a gente poder falar um pouco, né? Porque não adianta falar muito, não vai resolver. Falar um pouco a respeito disso, né? Como que é isso? Tá. Vamos lá. Muito legal. Sori, quando eu trabalhava CLT, voltando aqui na minha experiência, eu, Cristiane, como RH, eu era muito fechada. Fechada ao ponto, assim, ó, de ter eventos, vamos supor, tem um treinamento, um evento, alguma coisa com profissionais de RH. Eu achava que eu não precisava. Né? Que você tá ali dentro, você vai usando as demandas ali, eu achava que eu não precisava. Outra coisa, eu não tinha essa noção da importância de estar com pessoas diferentes, mas que estão seguindo o mesmo caminho ali. Quando eu vim para esse mundo da prestação de serviço, que eu comecei a conhecer essa ponte de apoio, principalmente que a gente encontra quando a gente fala de networking, eu comecei a falar que fantástico. E aí começou a surgir muitas oportunidades, e para a gente falar desse tema, eu não posso deixar de contar um pouquinho, né? Até brinquei que, por conta do network, que eu estou aqui com o senhor hoje, o network, ele cria amizades, relações, oportunidades, né? Inovações, muitas coisas que, por exemplo, um profissional de RH, ele pode levar isso para dentro da empresa e desenvolver, melhorar muito os resultados deles. Então, eu vou dar um exemplo para você de como que aconteceu essa nova oportunidade aí da coordenação do núcleo, desde a consultoria, né? Eu atuo na 4N, já foi um network, porque foi indicação. Eu conhecia, depois ela me indicou para uma empresa que era no formato CLT. Aí eu saí do formato CLT, essa mesma pessoa falou, por que você não chama a Cris? Então, isso é networking, né? Quando você tem boas relações, constrói boas relações. E aí, quando eu comecei a trabalhar na 4N, eu comecei a prestar serviço para essas empresas, principalmente a Flexfarm, que foi um carro-chefe aí que me ajuda bastante, me ajudou bastante aí até no meu início, enfim. Eu comecei a frequentar o núcleo do Fiesp.
Núcleo do Ciesp, que inclusive é o Dirceu que coordena, né? Que eu sou muito parceira lá, gosto demais do Dirceu, do pessoal. Sim. Comecei a frequentar o Núcleo do Ciesp. Núcleo do Ciesp, aí eles tinham lá as programações deles e a gente começou a conversar em umas parcerias de palestras. Tá. Então ele me dava ali 10 minutinhos para eu falar um pouquinho de um tema que estava ali em alta naquele mês, Tá. né? E aí eu, de prontidão, claro, vamos lá e tal, e falava um pouquinho, eu comecei a abrir esse meu leque de networking. Sim. Isso faz o quê? Vai, uns 6 meses para cá? Por Uns aí. 6 meses para cá? Eu comecei a conhecer muita gente, inclusive o senhor, eu conheci lá, né? O Rodrigo, os meninos, então eu sou muito grata a essas relações, boas relações. E o Dirceu um dia me ligou para falar que ele tinha sido convidado para coordenar o núcleo, né, de um outro projeto lá. E ele falou que ele não podia por conta da demanda que ele já tinha, mas que ele tinha uma pessoa para indicar. E aí ele me indicou. Tá vendo? Então, assim, para o senhor ter noção de como que o networking, ele traz relações, amizades, ele traz oportunidades. Então, por isso que eu estou ali no núcleo. E se eu for contar diversas experiências do networking, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas o que eu acho legal do networking, assim, para que todos nós entendemos, é que, assim, a gente precisa estabelecer ambiente, seu Ari, para a gente estar. Aonde que pessoas com o mesmo propósito, com as mesmas ideias estão se reunindo? Eu preciso estar lá também. Às vezes as pessoas me ligavam, como fornecedores e tudo mais, me ligavam no RH da empresa e eu falava que eu não estava, eu dava uma desculpa, não aceitava. Mal sabia eu que às vezes ele tinha alguma solução que eu podia levar para dentro da empresa e ser um resultado plausível para mim também, como profissional. Então o networking, ele traz isso e a gente precisa estar aberto para isso, né? Esse que é o principal negócio, assim. E eu acho muito legal porque o Dirceu lá, junto com o Ciesp, junto com o grupo do Intercel, que é a Luana, a Rosana, eles já estão fomentando, e também o RH em Revista, né? Que já tem um tempo que já está fomentando esse networking entre os profissionais. Então é um ponto principal, assim, que eu acho muito bacana. Legal. A gente, você falou do RH em Revista, nós somos a única publicação de RH que existe aqui em Guarulhos, né? A única. É a única que tem aqui em Guarulhos e que fala sobre o segmento RH, sabe? Que realmente fala sobre o segmento RH. Sim. E dá subsídios para os RH, né? Entendeu? Sim, isso é muito importante. Você acha, por exemplo, que independente disso tudo, claro que o profissional de RH ele tem que tomar cuidado também na empresa na qual ele trabalha, que não vai ficar saindo todo dia para ir fazer alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Ele tem que ter a dosagem dele, né, suficiente para poder ter discernimento para ver quando ele vai, onde ele vai, qual tipo de que tipo de pessoas que ele vai encontrar por lá e se aquilo lá vai realmente agregar para ele. É mais ou menos isso, Cristiane? Você que trabalhou na empresa e agora você é consultora. Sim, com toda certeza, né? A gente sabe que no RH a gente não tem flexibilidade de falar assim, eu vou sair vai ter 3 encontros esse mês, no horário do expediente eu vou conseguir sair. Não funciona assim. Como que eu acho que as empresas elas fazem hoje e como eu vejo que funciona, né? Quando é um tema que ele agrega conhecimento, agrega ferramenta, agrega também esse conhecimento das pessoas em determinada área. Vou dar um exemplo. A gente teve um evento no Ciesp que foi referente a benefício. Então, o que as empresas normalmente fazem? Pega a pessoa ali que é responsável por benefício e aí acaba deixando que a pessoa participe para que ela traga algo novo para a empresa. Desse formato, sim, né? Então, consegue ali deslocar cada profissional. Mas a gente sabe que não dá para estar em todos, principalmente quando é horário de trabalho. Por isso que lá no núcleo, eu tenho pensado em fazer algumas coisas assim, até pós-expediente, sabe, senhori? Para que a pessoa entenda que é uma capacitação para ela. Isso. Tá. O seu trabalho no núcleo vai envolver o quê? O que você vai fazer lá especificamente? O que você está fazendo lá especificamente? Legal. Que nem eu apresentei lá, né, do coquetel, o núcleo, ele complementa os núcleos que já existem na cidade.
Só que tem uma proposta um pouquinho diferente na questão, principalmente de capacitação, seu Ari. Tá, entendi. O que eu percebo? Eu percebo que o pessoal, às vezes, a gente tem grupos de RH e tudo, e o pessoal tem muita dívida, muita dúvida, às vezes. Dívida também, né, Sari? Também ia falar agora, também. Muitas dúvidas relacionadas a alguns programas que é um pouco mais simples, mas que a pessoa ali não tem aquela experiência. Então, um exemplo. Tem vários cursos de capacitação de avaliação de desempenho, um exemplo que é um dos programas de RH. E que você não a encontra, e quando você encontra é muito caro, não é acessível. Então a ideia do núcleo, a ideia principal do núcleo é fomentar esse networking, esse conhecimento, mas principalmente a capacitação para esses profissionais. Então a gente vai ter feiras, onde a gente vai trazer a ideia é trazer aí profissionais, empresas que trazem soluções para RH, oficinas, onde a gente coloca pessoas ali, profissionais de RH, e a gente desenvolve alguma coisa ou outra. O próprio capacita de RH. Então, assim, eu quero desenvolver de pequenos cursos práticos para a pessoa sair dali com a ferramenta precisa, chegar na empresa e conseguir aplicar. Sabe? É mais ou menos assim. Ótimo. Aí acaba entendendo aqui. O Rodrigo sempre comenta isso, que dependendo do tema, do que vai acontecer, o próprio dono da empresa vai fazer com que o profissional de RH esteja participando desses projetos, né? Sim. Se for um tema que ele vê que vai agregar valor, ele é o primeiro a liberar, né? Por isso que esse profissional tem que apresentar isso também, né? Ou então, talvez, ele pode até também ele participar, né? Para entender um pouco também do projeto. Sim. Até porque é pessoas, né, Sari? É a ponte ali entre as pessoas e a empresa. Então, eles participam, sim. Exatamente. Muito legal. Exatamente. Então, agora, no varejo, por exemplo, o profissional tem que ter uma versatilidade muito grande, né, Cristiane? Sari. Voltando um pouco aqui para a Flex, até como exemplo, a gente tem mapeado o comportamento, porque a minha especialidade é treinamento comportamental, né? Tá. E quando a gente fala de treinamento comportamental, a gente entende que nem todo ambiente é propício para um perfil de pessoas. Tá. A pessoa que realmente não é versátil, que não é flexível, que não tem essa disposição, às vezes não consegue se adaptar, principalmente no varejo, por conta desse dinamismo todo, né? Então, quando a gente fala até na contratação, quando eu venho falar de varejo, a gente precisa analisar esse perfil comportamental da pessoa, se ela vai realmente se adequar àquele ambiente ali. Sei, entendi. Né? Então, na contratação, a gente já consegue até ter um levantamento, assim, de será que essa pessoa tem o perfil apropriado ali para estar trabalhando no varejo, vai se adaptar, é fácil para ela ou não, vai ser muito difícil. Aí a gente vai ter que colocar ela em determinadas áreas, né, específicas. Você você tem algumas pessoas que você acertou isso? No comportamental, aconteceu isso? Sim, já. Isso aí já aconteceu desde quando eu trabalhava no CLT. Tá. Quando eu trabalhava no CLT, a gente teve um programa lá que era a pessoa certa no lugar certo, seu Ari. Entendi. E aí a gente começou a analisar, eu vou dar um exemplo para o senhor, que tinha uma pessoa que estava lá em vendas que não estava performando bem. E aí, quando a gente fez o perfil comportamental dela, quando a gente fez um plano de desenvolvimento individual, conversamos ali com ela, demos a segurança de que ela não ia perder o emprego, a gente já estava realocando para desenvolver melhor as competências, ele tinha um perfil totalmente analítico, vontade de estar atrás de um computador, atrás de planilha, desenvolvendo projeto. E aí a gente fez essa realocação. Então, olha como é diferente, né? A pessoa ela está atuando aonde as características comportais delas mais complementam. Entendi. E isso a gente fala de recrutamento e seleção também, porque se eu vou pegar um vendedor, eu não posso pegar um cara que tem uma forte característica de um perfil analítico. Sim. Porque ele vai ter que ser mais desinibido, vai ter que ter mais essa questão da comunicação, enfim, né? Ele não pode ser altamente falante, também não pode ser altamente mudo, né? Tem que ter um equilíbrio ali. Tem que dele, gostar também, né? Claro, e a venda realmente é um dom, né? A pessoa que tem que
desenvolver essa qualificação dentro dela, né? É verdade? Sim, 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 é verdade. É. O RH, você falou de uma coisa do RH de varejo, por exemplo. Acho que é muito complicado para o RH contratar hoje o pessoal do varejo, de lojas, por exemplo, você equacionar o trabalho que ele pode fazer, do atendimento, não sei o quê, toda essa situação ali e tal, do que, e realmente proporcionar para essa pessoa se sinta acolhida e se sinta muito bem, porque o atendimento com o público é um caso complicadíssimo, né, para você ter esse relacionamento com o público, né? A pessoa vai encontrar pessoas de mal educado, super educado, mas não é uma série de situações. Então, o RH tem que estar atento a esse tipo de coisa para dar suporte para esse vendedor, para essa pessoa que está nessa situação. É isso também? Sim, senhora, tem um déficit aí no varejo, não falo de todos, claro, né? Mas o déficit, talvez, de alguns empresários que possuem aí, que tem a rede do varejo, não ter treinamento nesse público. Por quê? O treinamento é onde vai dar a base para a pessoa, por exemplo. A pessoa tem que ter muita inteligência emocional, porque, ela vai, às vezes ela é xingada, às vezes ela, né, ou se não, até mesmo atender, que forma que eu atendo? E aí, quando a gente fala de networking, até na relação ali entre público e profissional, precisa haver uma relação. Sim, claro. Né? Esses dias eu estava até falando, né? Minha amiga contou que ela sempre abastecia o carro em um posto de gasolina. Sempre, sempre, sempre. Aí não deu tempo, ela parou em outro. Aí o cara foi e atendeu prontamente ela ali e falou assim: moça, deixa eu ver seu pneu tá murcho. Ela, não, eu tô com pressa. Ele falou, não, moça, mas eu não posso deixar você sair daqui assim. Aí ele foi lá rapidinho, ó, 1 minutinho, enquanto tá enchendo, eu vou encher. Aí encheu. Olha a tratativa diferente desse profissional. E aí ela falou assim, agora eu tenho 2 postos preferidos, não só um mais. Então, assim, isso precisa ser treinado, seu Ari. Eu fui eu fui viajar uma vez, eu fui para Brotas. E tinha diversas agências de viagem ali, agência de turismo, na verdade, né? Que faz ali os passeios. Eu fui em uma, eu fui em 5. Eu fui em 5. E tinha uma que era muito bonita a estrutura, tudo muito lindo, muito, muito bonito mesmo. Só que a tratativa, a forma que eles mostraram o serviço, não tinha nada a ver com uma primeira que eu tinha ido e foi a primeira que me encantou. Por quê? A primeira colocou um vídeo, chamou a gente lá para trás para ver os equipamentos de segurança do passeio e conversou e contou da vida e falou da vida da pessoa e criou aquela relação tão boa, tão bacana, que eu fui nas 4, mas fiquei com a primeira na cabeça. Claro. Então, quando eu falo do déficit, às vezes a gente acha que não precisa de treinamento, né? Às vezes o público. Mas precisa, porque o treinamento vai dar a base para ele de como que ele trata, como que ele fideliza esses clientes e também a base emocional, né? E aí, quando fizerem isso contigo, né? Preparar essa base, porque também não é fácil, né? Claro. Realmente também não é fácil, não. Você preparar essa base para as pessoas entenderem como é que funciona o varejo, né, Cristiane? É incansável, né? É incansável. É um treinamento incansável. Fora o que esse turnover que nós estamos conversando agora, a reposição disso é mais fácil ou não? Eu vou falar do varejo, mas isso aí tá em tudo, tá em geral, viu, Sari? Tá certo. A gente está com uma competitividade muito grande, porque principalmente nessa nova geração, com a questão da qualidade de vida, da pessoa escolher ali se aquilo realmente é o que ela quer. A gente tem um agravante também, quando a gente fala de turnover e reposição, depende muito da descrição de cargo, qual é a exigência da empresa. Porque às vezes a gente escuta falar, né, tem muita gente desempregado, mas aí você vai ver a pessoa não se qualificou, muitos não têm nem o ensino médio, então tem muita, muita dificuldade nessa questão de reposição, porque dependendo dos requisitos da empresa, a empresa não encontra profissional na área. Porque tem a questão da experiência e tudo mais, né? Isso, Agora me diga uma coisa, você falou da qualificação aí, né? Uhum. Existe ainda um estigma do empresário
de que ele acha melhor trabalhar superficialmente a qualificação desse profissional, pensando que ele vai se qualificar bem e pode ir embora da empresa? Eu acredito, eu ainda não tive essa experiência de empresários com essa mente, não, seu Ari, mas eu sei que tem, porque a gente conversa com muita gente e a gente sabe disso, né? Uhum. A gente sabe que tem pessoas que falam assim, não, deixa ele quietinho aí, porque você vai querer crescer e vai embora. Mas eu acho que isso é contraproducente, né, Cristiane? Aí é uma mentalidade muito fechada, né, seu Ari? Porque a gente está trabalhando ultimamente muito com intraempreendedorismo. Tá. E tem muita empresa agora que está optando, por exemplo, tem uma empresa que é no ramo de materiais de construção. Tá, entendi. Eu não vou me lembrar o nome da empresa agora, mas o que eles estavam fazendo? Eles tinham um projeto onde eles iam criar um núcleo de capacitação de profissionais que queriam abrir uma franquia da empresa. Poxa, tá vendo? Olha só que legal. Uhum. Então, eles iriam desenvolver as pessoas que queriam, que tinham essa vontade para abrir franquias. Então, assim, eles estavam incentivando o empreendedorismo, em vez de querer prender a pessoa ali. Lógico. Porque ia crescer. Claro, porque o empresário tem que entender que quanto mais pessoas qualificadas dentro da sua organização, melhor é o tratamento, né? Melhor é o trabalho. É melhor o trabalho, porque as pessoas sem conhecimento, né, sem informação, como que ela vai desenvolver ali melhor cada vez mais o trabalho dela? Não vai. E mesmo que ela capacite essa pessoa, a pessoa depois for embora, melhor para ela, porque vai arrumar uma coisa maior, uma coisa melhor, pode desenvolver o trabalho, pode abrir a franquia que a empresa estava administrando para ela, né? Então, tudo isso acarreta em boas coisas, né, Cristiane? Eu acho que a empresa que tem essa mentalidade ainda tem o tempo limitado ali de... Eu também acho, viu, Cristiane? Eu também acho que tem, viu, Cristiane? Não cabe mais, seu Ari. Pelo menos no momento que a gente está vivendo e cada vez mais vai inovando, cada vez mais a tecnologia vai avançando. Esse tipo de empresa já não cabe mais. Não cabe mais, né? Não cabe mais. Nós estamos com uma conversa, finalizando uma conversa aqui muito bacana com a Cristiane Mainardes. Ela é consultora de RH e trabalha na empresa 4N, também consultora também da empresa 4N Consultores. E agora, se não bastasse tudo isso, ela acaba de assumir a coordenação do núcleo de RH da Associação Comercial. Que isso mesmo. Isso, né, Cristiane? Muito bacana, senhor Ari. Lembrando que o meu forte, senhor Ari, é dentro do RH, do desenvolvimento, do DHO mesmo, né? Da área de treinamento e desenvolvimento. Tá. Eu acho que se as pessoas... O resultado das empresas... na verdade, o sucesso das empresas, ela vem dos resultados das pessoas, né? Tá, entendi. Então, não tem como a gente eliminar aí qualquer resultado, a não ser o resultado que a pessoa vai entregar ali naquela empresa. Certo. E aí ela precisa estar bem, ela precisa estar treinada, ela precisa estar desenvolvida, ela precisa ter ferramentas. Então, esse é o nosso trabalho aí para entregar cada vez mais para as empresas. E isso é extremamente salutar. Sim, sim. E a empresa acaba entendendo o que é isso, né, Cristiane? Sim, ela entende, né? Quando você tem uma cultura já estabelecida de que o resultado vem das pessoas, começa a ficar um pouco mais fácil essa abertura para o desenvolvimento humano, né, seu Ari? Tá certo. Agora, você como consultora de recursos humanos, você acha que o profissional de recursos humanos, ele tem que estar junto com o dono, o CEO da empresa? Sim, pelo menos todas as pessoas que eu conheço, pelo menos principalmente a coordenação de RH, ela está muito ali junto, né? Até porque o empresário, às vezes, eles não têm a visão que o profissional de RH tem. Porque o profissional de RH, lembrando que é a ponte, né, que conecta as pessoas à empresa. E às vezes o empresário que está aqui, ele não tem essa visão do todo de como estar aqui na base. E aí esse profissional de RH é o profissional que vai estar ali do lado, que vai estar mostrando para ele. Para você ter noção, para o senhor ter noção, tem empresas que a gente fazia o recrutamento de seleção, em que aí o proprietário ele falava assim, eu quero alguém só se for da USP, um exemplo, né? Qual que é o papel do RH nessa posição? É mostrar para ele que, às vezes, não é só porque é da USP, mas mostrar as possibilidades que outro profissional tem que diferencia
que não precisa necessariamente ser da USP. Então, talvez o profissional de RH precisa realmente ter esse contato mais aproximado para ele, para dar outra visão para ele do negócio. Porque, às vezes ele não tem mesmo, é o que ele acredita, mas ele não tem o contato ali com a base, né? Tá certo. A operação. E depois não adianta cobrar venda, cobrar não sei o quê, cobrar resultado, né? Aí não adianta, né? Pode ser formada na melhor faculdade, mas se não tiver um bom comportamento e também não mostrar resultado, não resolve de nada, né, Sari? Acho que as pessoas têm que estar na organização pensando que ela é um nome, não um número. Não um número, precisa se sentir pertencente, né? Exatamente. Sim. Bom, Cristiano, mais alguma coisa? Deixa uma mensagem aqui para o nosso time de RH, por gentileza, que você conhece muito bem. Deixa uma mensagem para eles. Muito legal. Não sei se você quer falar sobre a 4N ou se você quer falar sobre o núcleo. Uma mensagem do núcleo que você fala sobre os dois assuntos. Vamos falar sobre os dois. Bom, nós estamos aqui para oferecer soluções para facilitar os dias dos profissionais de RH, né? Facilitar os processos, os negócios. Precisa de desenvolver aí esse time de liderança, equipe. Estamos aqui para juntos somarmos e apresentarmos as melhores soluções. Dentro do núcleo, eu espero que os profissionais de RH estejam lá comigo, porque cada vez mais eu quero ver profissionais saindo dali capacitados para operar e levar inovação para a sua empresa, senhoria. Acredito que a minha parte aí de cooperação vai ser muito grande para os profissionais de RH. Vai ser sim. E me diga uma coisa, onde acha você, Cristiane? Bom, eu estou no LinkedIn como Cristiane Mainardes, eu sou bem ativa no LinkedIn. Meu Instagram também, sou ativa, Cristiane Mainardes. Essas são as principais redes que eu atuo. Tá bom. Tá bom, tem meu contato também, se quiser deixar meu contato, pode claro. Deixar, por favor, claro. Bom, meu contato, meu WhatsApp diretamente aqui comigo é 95079-2741. Se tiver interesse em conhecer mais um pouquinho, manda para mim que eu mando o portfólio e a gente bate um papo. Tá bom. Vou deixar, depois eu peço para o Júnior colocar na tela aí para as pessoas lerem, entenderem e compreenderem, tá bom? Então tá bom. Ok, dá um abraço para você, muito obrigado. Obrigado de você abrir o espaço com todo esse trabalho que você tem feito, abrir um espaço para a gente poder conversar um pouco aqui, tá bom? Claro, é um prazer, me sinto muito orgulhosa. Você é muito gentil estar aqui conosco. Obrigado. Obrigada, senhora. Gosto muito de vocês. Um abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.